de uma resposta abençoadora de uma entrevista que foi feita. Amém, irmãos? Você tem razões de obstinação? Você tem razões para agradecer a Deus? Vamos lembrar também o irmão Davi Mota, ele está com uma gripe muito forte e talvez amanhã tenha que ir ao hospital. Que Deus abençoe. O irmão Salvador também, a situação dele tão difícil, já com dificuldade de se locomover, ainda sofrendo a ausência da irmã Amélia, que partiu para a glória. Vamos continuar orando por todas essas pessoas, que Deus manifeste a sua graça e majestade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te louvamos, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus presente, um Deus que tem, o nosso Deus, cuidado de nós. E nós oramos que estas misericórdias e que este precioso cuidado continue sempre em nossas vidas. Senhor amado, nos abençoe no culto desta noite. Que seja um culto agradável ao Senhor em todos os seus aspectos. Que o Senhor tome em tuas mãos teu servo, o pastor Ebenezer, e que mais uma vez ele pregue na unção e no poder do teu Espírito. Que a tua palavra fale poderosamente nos corações dos salvos. E se houver alguém sem Jesus Cristo, que esta venha a ser a noite gloriosa da sua redenção. Entregamos em tuas mãos, meu Deus, esta lista grande de pedidos de orações. Que o Senhor, com o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, alcance o teu servo, irmão Antônio Francisco, meu Deus, abrindo as portas e ao Senhor preparando-o fisicamente para a locomoção para este hospital. Oramos com ele por todos os demais que foram apresentados aqui, Senhor, que cada um deles sintam neste momento a tua presença, a ação do teu braço poderoso e sarador. Também oramos pelas consolações do Senhor para os seus familiares, que eles tenham de ti o consolo e a paz. Oramos também por aqueles cujos entes queridos o Senhor convocou à tua presença, os familiares da irmã Lourdes, que sintam a tua paz e a tua presença, meu Deus. Te agradecemos porque ela entregou o seu coração ao Senhor Jesus e está passando o seu primeiro domingo nas mansões celestiais. Tenhas misericórdia da nossa pátria, nosso presidente, dos mais governantes, meu Deus, e todos tenham a consciência da grande necessidade deste povo de ter mais trabalho para a sua sobrevivência. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas e oramos com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Vamos ouvir o coral cantando para nós dois preciosos hinos. Tempo breve aqui nós temos e minha alma suspira. Com tristeza fazem tudo.
Você foi abençoado? Descansa, ó minha alma. Vamos ouvir agora um trio cantando para nós. Ó Jesus, me ama. Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Deseja te salvar, já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Nós não podemos realmente explicar o amor de Cristo por nós. Amém. Gostaria de reconhecer se temos alguém conosco na noite deste dia, visitante, alguém aqui na galeria, aqui embaixo, pela primeira vez. Levante sua mão. Alguém pela primeira vez na galeria? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos cantar 2 estrofes de um hino alegre. Cumprimente as pessoas ao seu derredor. Sorria. Deus te ama. Amém. Faça isso e você será abençoado. Hino de número 403, a primeira e a última estrofe. 403.
precioso quando nós trazemos a presença do Senhor, nosso Deus, a nossa promessa de fé. Os que nos visitam, não é sua responsabilidade, é nossa. Mas sentir o desejo de participar, tem toda a liberdade. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Com alegria, vamos participar da dádiva do Senhor. Amém? Irmão Carlos Júnior, leva-nos a Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos, Senhor Deus, pelo fato de estarmos aqui orando, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E agora, Senhor Deus, nesta tão maravilhosa dádiva que é ofertar, dizimar diante do Senhor uma forma de gratidão, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja com aqueles que estão desempregados, ó Pai, providenciando uma porta de emprego para que eles possam também, Senhor, contribuir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 438, 438, a primeira e a última estrofe, com bastante vida. Respeito a Deus. Porque senão a mão de Deus é pesada. Vamos sentar. Sente-se. Vamos ouvir agora, irmãos, a irmã Tatiane, trazendo um solo para nós, Salmo dos Salmos. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei.
Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor me dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor me dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Foi abençoada? Graças a Deus. Deus está sempre pronto para nos abençoar. Amém? Vamos lembrar, quarta-feira, amados, vamos estar aqui firmes, mesmo que esteja chovendo um pouquinho frio, vamos estar aqui para aquecer nossos corações, orando, os homens, os jovens, as senhoras, as crianças, e a palavra do Senhor. Amém? Vamos lembrar, no próximo domingo, a cantata especial, às 19h30, vamos estar aqui para uma experiência com Deus. Amém? Uma experiência com Deus. Nas suas orações, lembre de todos os coristas. Muitos estão com problema na voz, como a minha filha Beth. E vamos lembrar todos, estejam preparados, prontos para uma apresentação. As crianças, adolescentes, uma apresentação abençoada para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Então, no próximo domingo, às 19h30, a cantata, uma experiência com Deus. E após o culto, os irmãos produtores têm convites, cada um pode tomar mais do que um, para alguém que você tem interesse de convidá-lo a estar conosco aqui no próximo domingo, às 19h30. Vamos lembrar todas as atividades da igreja, colocar em nossas orações, Deus por cima está, onisciente e presente. Amém? Onisciente e presente. Vamos agora ouvir o coral cantando o hino Uma Bênção Antiga.
Seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia sobre o teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Lembrar a semana de oração das irmãs também, de segunda a sexta, das 15 às 16 horas. As irmãs aqui se unindo e falando com Deus. Amém? Este é um momento especial, como está sendo todo o culto, quando nós vamos ouvir o que Deus colocou no coração do pastor Ebenezer para os nossos corações na noite deste dia. Com reverência, abra seu coração e os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para você. E você será abençoado. Amém? Boa noite, meus queridos. Bom estarmos aqui, amém? Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E eu quero ler o versículo 1 e o versículo 12. Há 3 objetivos fundamentais para a realização desta cantata no próximo domingo. Primeiro objetivo é a glória de Deus. O segundo objetivo é a edificação do povo de Deus. E o terceiro objetivo é a salvação de almas. Vidas salvas por Jesus. E você sabe que há pessoas que só virão à igreja quando há alguma coisa assim, como uma apresentação, um evento festivo especial como esse da cantata. Então ponha no seu coração trazer alguém e ore, entregue os convites debaixo de oração, porque a música vai ser cantada, é a palavra cantada, e vamos fazer o convite e... se Deus se agradar, teremos vida se rendendo aos pés de Jesus. Pense nisso e trabalhe em prol da cantata Experiência com Deus. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, versículo 12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu quero louvar o teu nome, Pai Santo, porque o Senhor tem nos abençoado durante este culto. Este último hino que tanto me abençoou, eu te agradeço por isto. Pela vida do coral, da orquestra, ó Deus, pedimos pela tua palavra e a tua bênção sobre a nossa vida, mediante a palavra que ouviremos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Estas são as 10 palavras.
Essas são as palavras que o Senhor teu Deus te diz. É um decálogo. 10 palavras de Deus para o seu povo durante a peregrinação pelo deserto. 10 princípios de vida para nós, povo de Deus, em pleno século 21. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E este mandamento, este 5º mandamento, nos remete à realidade da vida familiar. E conquanto não seja um mês de família, o mês da família, o mês de maio, que tradicionalmente temos tratado deste assunto, não só no púlpito da igreja, mas nas classes também da escola dominical, é um assunto atemporal, é um assunto que cabe em qualquer tempo. É um assunto que se encaixa dentro da necessidade de cada um de nós, porque todos nós fazemos parte de um núcleo familiar. Eu sei que a sua família não é perfeita. Eu sei que a sua família tem suas dificuldades, como a minha também. Não é perfeita e tem suas dificuldades. Gente, famílias perfeitas só existem na foto que se coloca em cima da estante. Aquela família da foto, todos sorridentes, abraçados, é uma família perfeita, pode ter certeza disso. Mas passou da foto, quem conhece olha a foto e diz assim, eu sei, não existe nenhuma família perfeita. Existem famílias que escondem melhor os seus erros, as suas falhas. Tem família que consegue fingir melhor. Mas no final da história, somos famílias imperfeitas. Mas esse mandamento não só nos remete à vida em família, eu estou aqui, pessoal, mas nos remete ao relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Honra a teu pai e a tua mãe. É óbvio que a família é aquele ambiente onde nós experimentamos talvez nossas maiores alegrias. E talvez seja na família o lugar onde alguns de nós experimentaram suas maiores tristezas. Na família, talvez nós experimentamos as maiores expressões de amor. Mas é bem possível que alguns de nós, no ambiente familiar, tenhamos enfrentado nossas maiores tristezas. A verdade é que Deus tem um interesse todo especial sobre a família, a unidade familiar, e Deus tem um interesse todo especial em que nós zelemos, cuidemos do nosso relacionamento familiar e lutemos para que, embora não possamos ter uma família perfeita, tenhamos uma família saudável. Família saudável, família perfeita e família imperfeita são coisas diferentes. Por família saudável, eu entendo que é uma família que tem suas dificuldades, tem lá suas lutas, porém, eles estão focados em Deus, em sua palavra, e estão trabalhando cada um na sua posição, para que naquilo que depender de si, a sua família seja uma família melhor. É verdade que existem experiências pelas quais passamos, que marcam a nossa vida. E algumas dessas experiências são amargas e estão relacionadas à nossa família. E essas experiências amargas, muitas vezes, nos acompanham por toda a vida. E alguns acompanham até o túmulo. Essa é uma realidade.
uma realidade triste na vida de muita gente. Que princípios Deus quer ensinar nesse quinto mandamento? Que princípios Deus quer trazer para nós neste quinto mandamento que envolve pais e filhos e a honra entre eles? Ou o que significa, de fato, honrar pai e mãe? Em primeiro lugar, honrar pai e mãe significa reconhecer sua autoridade e não só reconhecer, mas submeter-se a ela. Os vínculos entre pais e filhos fazem parte de uma grande corrente que remete a Deus. Essa é a realidade. Os pais são elos de uma grande corrente que remete os filhos a Deus. Um ateu perguntava a uma psicóloga o seguinte: eu tenho a impressão que pais e filhos que acreditam em Deus, em algumas situações conseguem lidar de maneira menos tensa com suas diferenças. Eu acredito, me parece, tenho a impressão que os filhos que olham para os seus pais, olham para eles reconhecendo não só sua autoridade, mas reconhecendo a autoridade de Deus neles. E ao olhar para os seus pais como sendo representativos da autoridade de Deus dentro da casa, a sua tendência é respeitá-los de uma maneira mais intensa e comprometida. E me parece, concluía o homem, deixando a sua questão, que ambientes onde há pais e filhos que não conhecem a Deus, ou não o levam em consideração, ou sequer acreditam nele, tendem a reproduzir um relacionamento menos harmonioso, onde essa referência de autoridade é frágil. E aquela estudiosa disse: bem, há um certo sentido no que você está falando. Porque filhos que acreditam em Deus e pais que acreditam em Deus têm Deus como elo maior do seu relacionamento. E os filhos que acreditam em Deus olham para os seus pais e veem neles, de fato, esses elos de uma corrente que os remete a Deus. Enquanto que filhos que não acreditam em Deus podem olhar para os seus pais como elos de uma corrente que os remete aos símios, aos macacos, à teoria da evolução. E se, dizia ela, olharmos para o ser humano de hoje e os símios de onde a ciência diz que nós evoluímos, nós somos maiores do que aqueles de quem evoluímos, dizia a mulher. Mas quando se olha para um pai que crê em Deus, tendo essa fé também em Deus, se vê naquele pai, naquela mãe, uma autoridade maior do que eles, que é a autoridade da pessoa de Deus. E de fato, irmãos, aqueles pais que acreditam em Deus, e não só acreditam em Deus, mas vivem com intensidade a vida de Deus em suas vidas, fazem uma espécie de interface entre o mundo e Deus, quando se trata dos seus filhos. E eu explico. É que pais que acreditam em Deus criam os seus filhos para a vida, mas também estão preocupados em criar os seus filhos não só para uma vida e uma vivência no mundo, mas também para uma vida e uma vivência com Deus. Essa é uma questão fundamental do relacionamento entre pais e filhos. Porque nos 10 mandamentos, os 4 primeiros
dizem respeito ao relacionamento e à responsabilidade do homem com Deus. E os 6 últimos mandamentos tratam da responsabilidade e da convivência do homem com o próximo, com o seu semelhante. Observe que entre os mandamentos que falam do relacionamento do homem com Deus e os mandamentos que falam do relacionamento do homem com o seu semelhante, está exatamente no meio, no 5º mandamento, aquele mandamento que fala: honra a teu pai e a tua mãe. E é uma lição espiritual grandiosa nisso. Porque é uma grande preocupação nossa como pais em preparar, como disse, os nossos filhos para a vivência no mundo. E é correto que seja assim, ensinar os filhos a viver. Não é cercá-los de todas as proteções e criar um ser absolutamente alienado. Nós não vamos conseguir proteger os nossos filhos para sempre. Aliás, porque estatisticamente é uma grande possibilidade que nós pais morramos antes dos nossos filhos. E para nós pais esse é o mundo ideal, onde a gente morre primeiro. E morrendo primeiro eles ficarão aí, órfãos, entre aspas. E por que órfãos, entre aspas? Porque se eles tiveram um preparo dos pais para enfrentarem a vida, essa vida dura, cruel, difícil, a vida como ela é, mas tendo dos pais o ensino também de que no céu há um Deus, e que cuida de nós, e que nos guia, que nos ensina, e que se nós o temermos, e que se nós o servirmos, e se nós o seguirmos, e se nós dependermos dele, seremos as pessoas mais felizes desta terra, mesmo e apesar das dificuldades e agruras desta terra, nós seremos bem-sucedidos no nosso ofício e trabalho de pais. O problema é que há uma super preocupação somente em prepará-los para a vida. E o que os 10 mandamentos nos ensinam é que antes de remetermos nossos filhos ao mundo, devemos remetê-los a Deus. Os primeiros 4 mandamentos tratam de um relacionamento do homem com Deus. Então, o que é que como pais devemos fazer em primeiro lugar? Ensinar os nossos filhos a desenvolverem um relacionamento com Deus. E quando há um relacionamento sólido com Deus, então nós lidamos com muito mais estrutura as dificuldades lá fora, que nos expõem ao relacionamento com os nossos semelhantes. Antes de remetê-los ao não matar, ao não roubar, ao não mentir, ao não adulterar, devemos remetê-los ao não terás outros deuses além de mim. Devemos remetê-los ao não farás para ti imagem alguma de escultura. Antes de remetê-los à vida, devemos remetê-los ao lembra-te do dia do sábado, um templo no tempo, para que você possa contemplar a mim, para que você possa ter vida comigo, tempo com qualidade na minha presença. O que acontece na maioria das vezes é que nós trazemos nossos filhos à igreja, mas não levamos a igreja aos nossos filhos. O que fazemos na maioria das vezes é trazer nossos filhos à igreja e criá-los na igreja, em vez de criarmos nossos filhos no evangelho. Criarmos os nossos filhos trazendo para a igreja, mas em casa, introduzindo e vivenciando as realidades do evangelho, para que os nossos filhos aprendam, por exemplo e por palavras, o que é ter um relacionamento sólido com Deus e ter um destemor para enfrentar a vida lá fora e os desafios que ela tem diante de nós, mas debaixo da dependência do Senhor.
O que é honrar pai e mãe? O que significa isso? Não só o reconhecimento da sua autoridade, mas também honrar pai e mãe significa prover, cuidar, zelar. E há aqui nesse pensamento uma palavra especialmente dirigida aos filhos adultos, aos filhos crescidos, aos filhos que já são ou já têm aquela certa autonomia, de que eles devem honrar os seus pais por terem consciência da sua responsabilidade para isso. Inclusive estão naquela fase em que podem escolher se vão honrar ou não. Honrar significa prover, cuidar e zelar. E por que digo isso? Porque à medida em que vamos adultecendo, à medida em que vamos ficando adultos, e adulto para mim é gente que paga suas contas. Adulto para mim é gente que toca a sua vida. Adulto para mim é gente que mora na sua casa. Me perdoem. Mas enquanto está ainda debaixo de dependência de pai e mãe, não é adulto. Ainda é menino. E mais do que nunca deve se submeter à autoridade do seu pai e da sua mãe. Agora, quando eles já são adultos de fato e de direito, eles devem cuidar, devem zelar e devem prover necessidades dos seus pais, porque a vida é um ciclo. E quando ele era pequeno, o seu pai o conduzia pelos caminhos. E quando ele era pequeno e indefeso, sua mãe o protegia dos perigos. Mas a vida é uma roda gigante. Quem estava em cima agora está embaixo. E quem estava em condição de proteger, de zelar, de prover, de cuidar, agora está em posição de ser provido, de ser cuidado, de ser zelado. E eu sei que nenhum pai aqui, inclusive eu, em sã consciência, quer depender dos filhos. O nosso ímpeto sempre será de cuidar, de prover e de zelar. Mas nós precisamos reconhecer que vai chegar um dia e um tempo que nós encontraremos os nossos limites. Limites físicos, limites mentais, limites intelectuais. Esses limites vão chegar. E é muito importante que tenhamos ensinado desde cedo os nossos filhos, que hoje nós cuidamos deles, mas amanhã eles devem cuidar de nós. Por isso, o pai que já chegou nessa fase, se o seu filho quiser dar uma geladeira nova para você, não diga, não precisa, eu compro. Aceite. Se o seu filho quiser pagar uma viagem para você e seu esposo, um fim de semana em Foz do Iguaçu, não diga, eu tenho dinheiro no banco para pagar minhas próprias passagens. Não, não faça isso. Porque você está negando ao seu filho o privilégio de honrar você. O privilégio de honrar o seu marido. O privilégio de honrar a sua esposa. O privilégio de obedecer a Deus no 5º mandamento. Provérbios 17, verso 6 diz: a coroa dos velhos são seus filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A glória dos filhos são seus pais. E a coroa dos pais são seus filhos. O que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe também, em terceiro lugar, significa dignificar, não causar embaraço aos seus pais. Isso porque os filhos são, em certa medida, uma expressão dos seus pais. Por que é que
Para alguns pais, os filhos são os melhores, os mais bonitos, os mais legais, os mais descolados, os mais inteligentes, os extraordinários. Porque há certos pais que são tão superprotetores que seus filhos são, na sua visão, perfeitos. Porque os filhos são, em certa medida, uma expressão dos pais. Às vezes eu olho para os meus filhos, fico observando de longe, eles nem sonham, que eu estou de olho neles. Aqui mesmo no culto eu estava de olho em alguém ali, olhando, fazendo o sinal das libras. E me reconhecendo, olha meu jeito ali, olha o jeito de fazer. A maneira de olhar. A gente se reconhece. Às vezes é parecido no rosto, às vezes o jeito de sorrir, às vezes o jeito de andar. Uma senhora falou isso aqui uma vez sobre o Guilherme, meu filho mais velho, e aí disse assim, puxa, ele anda igualzinho o senhor. Jeito de andar é igual. E a gente diz, olha eu ali, olha eu ali, olha eu ali. A gente se reconhece. Isso. Porque os nossos filhos vão refletir o que eles veem dentro de casa. O jeito dos nossos filhos reagirem à vida é o jeito que a vida toda eles viram os pais reagindo. Filhos de pais que oram vão orar. Filhos de pais tementes a Deus vão ser tementes a Deus. Eles vão escorregar. Eles vão achar num dado momento da história de que nada, isso aí do meu pai e da minha mãe é bobagem. Mas lá na frente eles vão reconhecer, por causa do temor, do exemplo de seus pais, que de fato o caminho que seus pais ensinaram é o caminho correto. E cabe aqui uma palavra de estímulo aos pais, porque às vezes nossos filhos não nos ouvem. Eles chegam numa idade em que eles não ouvem. É verdade ou não é? Ou é só o meu e a minha? Os de vocês? Não, de vocês não. De vocês ouvem tudo que vocês falam. Mentira na igreja, Jesus. Mas se eles não te ouvirem, e aí um dia eles encontraram alguém que disse, não, não é assim, 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 assim. Rapaz, é. Aí eles mudam de vida. Se alegre. Regozije-se nisso. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu recebi um pai revoltado. Porque o filho tinha ouvido o conselho de um pastor e estava seguindo o conselho. E qual era a revolta do pai? Pastor, falei aquilo para ele tantas vezes, ele nunca me ouviu. Aí vem um pastor aí, que ninguém sabe quem é, de onde veio, que não deu R$1 para alimentar ele, para dar escola para ele, para dar roupa para ele. Fala a mesma coisa numa conversa, ele mudou a cabeça e agora está dando certo. Falei, meu amigo, levante a mão para o céu e diga muito obrigado, Senhor. E se alguém for usado por Deus para ministrar o coração dos meus filhos e eles tiverem uma vida mais perto de Deus, eu vou ficar feliz. Quando meus filhos chegaram no tempo de decidir-se para o batismo e assim decidiram, uma decisão deles, pastor Josué, de maneira ética, me procurou e disse, pastor, seus filhos, primeiro foi o Guilherme vai se batizar. O irmão quer realizar o batismo dele? E eu disse, não. Podia ter dito sim, batizado, né? Não. A minha resposta a ele, tanto com o Gui quanto com a Bia, foi, eu quero que meus filhos obedeçam a Cristo. E ao serem batizados, eles estarão obedecendo a Cristo. E se sou eu, se é o pastor, se é o outro pastor que vai batizar, de fato, esse é um fator menos importante. Que eles obedeçam a Jesus. E fiquei vibrando ali no banco, porque também está na biografia deles, fui batizado pelo pastor Josué Pereira Félix. Um batismo com grife.
Mas tem uns poucos aí que eu batizei, então, gente, tamo junto aí, viu? Tamo junto aí no baixo clero. A quebra deste mandamento, irmãos, de dignificar e não causar embaraço para os pais, traz uma pena severa aos filhos. Êxodo 21, versículo 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, e não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Graças a Deus que isso não é para ser aplicado hoje. Você já pensou se a gente tivesse que cumprir essa lei hoje? Mas esse princípio de honrar pai e mãe traz embutida uma responsabilidade não só aos filhos, mas também aos pais. Provérbios 22, versículo 15. E se eu não conseguir convencer você, fica tranquilo. Mas se a palavra de Deus não conseguir lhe convencer, então fique preocupado. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. A estultícia está ligada ao coração da criança. Ninguém precisou ensinar nossos filhos a mentir. Ninguém precisou ensinar nossos filhos a esconder alguma coisa que, porventura, ele tenha pego de um coleguinha escondido. Ninguém ensinou isso. Isso vem de fábrica. A estultícia está lá dentro. Esse pendor para fazer o que é errado está lá dentro. E você não confia em filho, não. Você tem que mexer na mochila dele quando ele estiver dormindo. Você tem que fazer uma vistoria no guarda-roupa dele. Quando ele estiver na escola, você deve pegar o celular dele, saber a senha, porque filho, o pai tem que saber a senha do celular de filho. Esse negócio de, não, é meu celular, é minha vida. É mesmo, está pagando as contas? Já tem sua casa? Está trabalhando? Então, de fato, eu não posso mexer na senha do seu celular. Mas está debaixo de casa, tem que viver dentro das ordens da casa. Eu não sei se não ouvi amém por medo ou não ouvi amém por sei lá o quê. Mas, irmãos, a vara afugentará esta criança da sua estultícia. Capítulo 23 de Provérbios, verso 13 e 14. Não retirarás a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. E ninguém aqui está fazendo apologia a espancamento de filho. Pai que espanca filho tem que ser denunciado e processado e sofrer as consequências no rigor da lei. Filho não é sparring para você socar, para você bater.
de couro, para ser uma pisa bem dada. Ou quem sabe aquele chinelo havaiana, que não soltam as tiras e não tem cheiro. Mas use a vara e use a disciplina. Às vezes é um não. Use. Diga não. Diga de jeito nenhum. Quando tiver que dizer não. Isso é disciplina. Ensine, converse, porque disciplina, essa palavra, tem a ver com ensino. E o nosso pastor conta de um dos seus sobrinhos, aliás, do seu cunhado, que quando criança fazia artes na escola e voltava para casa com um bilhetinho. E aí a mãe contou para o pai. E o pai chegou tarde do serviço, entrou no quarto, o acordou, sentou na cama e começou a conversar. Ele disse assim: eu tenho ouvido da sua mãe o que você tem feito de errado na escola. Olha as minhas mãos aqui. Não é isso, pastor? Olha as minhas mãos. E mostrou as mãos cheias de calo. E disse: isso aqui é seu pai trabalhando para você poder ir para a escola. Que lição. E ele contou isso ao pastor, que quando ele ouviu aquilo, mudou a vida. Mudou a cabeça. Por causa de um ensino. A gente compra as coisas, diga para os filhos quanto custou. A gente compra as coisas, paga as contas, mostre aos filhos as contas antes de pagar. Mostre a eles que você fez as contas e mostre a eles, diga: aqui está a nossa planilha de gastos. Olha, eu pago tanto de água, tanto de luz, tanto de telefone, tanto de internet, tanto de escola, tanto de convênio, tanto de combustível, tanto de carro, e no final o que me sobra é isso aqui. Abra, conte, diga, mostre a eles essa vida real. Alguns alunos do 4º ano, na matéria de vida familiar, na última segunda, apresentaram um trabalho sobre suicídio. Eles trouxeram alguns dados que me deixaram estremecido. O primeiro: a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo, a própria vida. 40 segundos é o tempo que leva quando eu entro no meu elevador, no 0º andar, lá no térreo, até o 15º andar, aonde eu moro. 40 segundos o elevador leva. Eu vi isso e toda vez que eu entro no elevador eu oro por pessoas que estão com problemas emocionais sérios e tiram a sua vida por causa disso, para acabar com uma dor que ele tem dentro dele. Mas um segundo dado que os irmãos trouxeram, pesquisas estatísticas científicas oficiais, é que jovens entre 15 e 25 anos são a maior porcentagem de gente que se mata no mundo. Eu tenho um garoto de 24, uma garota de 17. A maior porcentagem está entre essa faixa etária. E por quê? Dentre os vários motivos, um deles é a dificuldade em lidar com a realidade, que tudo é virtual. É a foto, é a selfie, e aí posta, são os cliques, e a pessoa vira escravo disso, que é fantasia, é virtual, não é real. Quanta gente tirou foto com a mãe, postou no Facebook esse ano, Dia dos Pais, postou no Facebook esse ano, Dia dos Pais, e aí faz tempo que não vê o pai. Aí não obedece a mãe, mas a foto está lá. Entendeu? Isso não é real. Isso é virtual. E quando a pessoa tem que se deparar com a vida real, isso mexe. É um choque. Isso se confronta com todo aquele imaginário que ele tinha.
E a vida não é aquilo da rede social. Então mostre aos seus filhos. Isso também é disciplinar. Isso também é educar. Isso também é dizer a eles o que é a vida. E que eles precisam se preparar para enfrentá-la. Porque seus pais não estarão aqui por muito tempo. Amém, meus irmãos? O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe significa respeitar outras autoridades. Autoridades militares, autoridades escolares, autoridades eclesiásticas. E por mais que seja difícil, autoridades políticas. Há um desrespeito à autoridade em nossos dias. Eu admirava quando meu pai, da Marinha do Brasil, me levava para a escola de aprendizes no carro cedo, eu ia fazer exame de sangue, alguma coisa ele me levava lá. E aí, quando ele passava do lado de cá, olhando para a escola de aprendizes marinheiros lá do outro lado, ele pegava aquele cap de sargento da Marinha e ele colocava, porque ele ia fazer a curva e ia entrar lá. Eu achava aquilo o máximo. Autoridade. Autoridade. E essa perda da autoridade das pessoas que deviam ser respeitadas como autoridade, tem vários fatores, mas um deles é a perda de autoridade dos pais dentro de casa. E um filho que não respeita pai não respeita mais ninguém. E quantas vezes diante da TV, vendo o programa do Datena, ou qualquer outro programa policial, ou até mesmo Jornal Nacional, e meu filho pequeno, e quando passava alguém preso, eu dizia, ô Gui, sabe como é que isso aí começou? Isso aí começou com ele desobedecendo o pai e a mãe dele. Aí o próximo passo foi desobedecer os professores na escola. O próximo passo foi desobedecer a autoridade policial. Aí o próximo passo foi ir para a cadeia. Aí está ele aparecendo na televisão, algemado e indo para a prisão. Se os filhos não respeitarem a autoridade dos pais, raramente respeitarão outras autoridades. Quais são os desafios contidos nessa relação entre pais e filhos? Primeiro desafio, honrar os pais na enfermidade e na debilidade. Honrar quando eles adoecerem ou não tiverem mais condições de subsistir sozinhos. Então entram os filhos em ação e diz, pai, mãe, fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Amém, meus irmãos? Segundo, o desafio de honrá-los na hora da morte. Porque é muito difícil despedir-se de alguém a quem nós muito amamos e por quem muito fomos amados. Tem gente aqui que até hoje não superou a morte da mãe, a morte do pai. Porque dia de pai, dia de mãe, para muita gente é um dia de alegria, mas para outros é um dia de muita saudade em alguns aspectos, a tristeza, a dor da separação, a ferida se abre de novo. É muito difícil sepultar alguém a quem nós amamos e por quem nós fomos amados. E é muito mais difícil sepultar uma pessoa, um pai, uma mãe, quando nós não o amamos. Porque nunca fomos amados por ele. Por isso a Bíblia diz honra. Notou que a Bíblia não diz ama? A Bíblia diz honra. A Bíblia diz ame o estrangeiro, Levítico 19:34. Ame o próximo, Mateus 22:39. Ame os inimigos, Mateus 5:43-48. Ame a Deus, Deuteronômio 6:5. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo ame ao seu pai e à sua mãe. Talvez porque amar o pai e a mãe seja coisa natural. Não precisa mandar.
Mas vamos pôr os 2 pés no chão e entender que existem certas situações em que os pais não despertaram o amor dos seus filhos. E você conhece gente assim. E não justifica o abandono, mas explica. Por isso, talvez a Bíblia não tenha dito ame como obrigação, mas diz honre. 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 Pensa, pai, isso é honra. Benção, mãe, honra. O senhor, a senhora, honra. Tudo bem, eu não vou, honra. Tá certo, se a senhora disse, eu vou acatar. Honra. Isso é honra. Honra teu pai e a tua mãe. Eu tenho que encerrar. Por que obedecer esse mandamento é tão difícil? Primeiro, porque honrar pai e mãe nos obriga a observarmos a qualidade dos nossos relacionamentos presentes. O jeito que a gente está se relacionando hoje. Segundo, porque honrar pai e mãe exige que façamos as pazes com o passado. E isso vai envolver pedir perdão e vai envolver também perdoar. Tem pai que precisa pedir perdão ao filho. E tem filho que precisa pedir perdão ao pai. Terceiro, porque honrar pai e mãe estimula a pavimentação do futuro. Filhos que não veem seus pais honrando aos seus próprios pais, não vão honrá-los quando os seus pais forem velhinhos, entendeu? Filhos que não veem os seus pais honrando os seus pais, dando a eles a honra devida, dificilmente honrarão esses pais quando esses pais forem mais velhinhos. E por último, porque honrar pai e mãe constrói a ordem social. Sociedade é fruto das famílias. A educação está difícil, é verdade, mas a grande questão é a família. Quem é professor aqui sabe, hein, irmã Selma? Pai que não educa o seu filho. O menino chega na escola e grita com a professora, quebra a escola. Isso é questão de casa, não é verdade, irmão? Isso é coisa que aprende em casa. Chega na igreja, pega a caneta e risca o banco. Ou vai lá e pega o rolo de papel higiênico e coloca dentro da privada e dá descarga. Isso é coisa de casa. Quem aprende em casa mesmo não faz isso. Portanto, o grande problema do Brasil não é educação. No sentido da formação. Os maiores canalhas do nosso país, em sua esmagadora maioria, tiveram uma excelente educação. Eles são de colarinho branco. E estão aí nas operações Lava Jato e por aí vai. É verdade ou não é? Tiveram formação. Mas talvez, eu vou dizer talvez para não ser injusto, alguns deles tiveram lares destruídos, lares desequilibrados, lares sem estrutura. E é por isso que a palavra que eu elegi para esse 5º mandamento é a palavra conversão. Porque Malaquias, capítulo 4, versículo 6, nos diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha
e fira a terra com maldição. Só Jesus pode converter o coração de um filho ao pai, de um pai ao filho. Só Jesus. Só Cristo. Aliás, Cristo é especialista em conversão, em transformação de vida, transformação de mente, de cabeça. Só Jesus. Pai, traga Cristo. Tenha um compromisso radical com Cristo dentro de casa. Filho, traga Cristo para dentro da sua casa. Tenha um compromisso radical com Cristo dentro da sua casa. É a única forma de você perdoar o seu pai, perdoar o seu filho. É a única forma de você honrar o seu pai, ser honrado pelo seu filho. É o único jeito, é tendo Cristo como ponto de convergência. É só Jesus. Por isso, nessa noite, eu gostaria de conclamar as famílias dessa igreja, pai, mãe, filhos. Você está com seus filhos aqui, você está com seus pais aqui. Então que você hoje à noite deixe o seu lugar e ponha a sua vida como família, o seu relacionamento, pais e filhos, no altar do Senhor. Seu filho não está aqui, seu filho está por aí. Você podia hoje à noite sair do seu lugar pela fé e dizer: no que está em mim, no que está em mim, eu quero ser um instrumento de conversão do meu coração ao coração do meu filho. Seu pai não é crente, sua mãe não está aqui, então saia do seu lugar, filho, para dizer: comece em mim, meu Deus, o processo de conversão do meu coração para o coração do meu pai, do coração do meu pai para o meu coração. Honra teu pai e a tua mãe. E viva de um jeito que você mereça a honra dos seus filhos. E eu também. Com temor e tremor. Esse é um assunto escorregadio para mim. Muito complicado. Mas com temor e tremor, vamos ouvir. E que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém? Nossas cabeças curvadas, nossos olhos fechados. Esse é um tempo importante, solene, como disse o pastor, no encerramento da sua mensagem. Pais, filhos, aqui presentes. Este é um momento de conscientização do nosso papel e do valor do mesmo. Pais e filhos. Com nossas cabeças curvadas, nossos olhos fechados. Deus falou ao seu coração, pai. Deus falou ao seu coração, mãe. Deus falou aos seus corações, filhos aqui presentes. Lugar onde você está. É seu desejo celebrar de oração. Levante sua mão. Amém. Amém. Na galeria. Amém. 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 Seja honesto. Seja honesto com Deus. Há alguém aqui hoje à noite que ainda não experimentou a salvação em Jesus Cristo? E Deus falou ao seu coração. E você deseja ser um novo pai ou uma nova mãe. E você gostaria de se lembrar de oração? Levante sua mão. Pastor, ore por mim. Eu não tenho certeza da salvação, mas eu quero ter. Me lembre de oração. Vamos ficar de pé. Vamos orar com Deus. Pai, esta é uma mensagem para muitos dura, para muitos difícil de ser entendida, mas é a tua palavra. Ela é clara, ela é eficaz e ela penetra até o íntimo dos nossos corações. E nós oramos, meu Deus, que ao cantarmos a estrofe do hino de convite, pais, mães e filhos, cheguem à tua presença. Que esta venha a ser uma noite de uma manifestação sublime e gloriosa diante da tua majestade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar a estrofe do hino de número 270. Eu e pastor Ebenezer
Irmão Claudemir, vamos estar aqui à frente. Se Deus fala ao seu coração, na galeria aqui embaixo, mova-se. Chegue aqui à frente. Chegue ao altar do Senhor. 270. Jesus, Senhor, me chego a ti, toma-me alívio mesmo que o teu favor esteja a mim, aceita o pecado. A próxima estrofe deste hino. Cantemos. As minhas culpas grandes são, mas o que não foi, Senhor, me conceder perdão, aceita o pecado. Eu venho como estou. Eu venho, Pai Macabé. Eu venho como estou. Por quê? Porque Jesus. Porque Jesus. Por mim. Morreu. Eu venho. Venho como estou. A última estrofe deste hino maravilhoso. Deus fala ao seu coração. Está na galeria, está aqui embaixo. Venha como estás. Porque é assim que Deus quer. Amém? Porque a obra é dele, não é minha. Não é sua, é dele. A última estrofe, cantemos. Sim, Venha agora. só tu, Jesus, És meu Senhor. Amém. Eu venho. Aceita. Eu venho como estou. Venho. Como. Eu venho como estou. Por quê? Por quê? Foi Jesus. Por mim. Morreu. Eu venho. Como estou. Nossa gratidão a Deus por estas vidas que chegaram ao altar do Senhor, por cada um de vocês. Pai, nossa gratidão, porque o Senhor opera maravilhas em nosso meio. Oramos, Senhor, por vidas, pais, mães, filhos e filhas. Senhor, que cada um se conscientize da responsabilidade que temos diante do Senhor, como um pai, como uma mãe, como um filho, como uma filha. A nossa responsabilidade é glorificarmos e exaltarmos o Teu nome na nossa vivência, no íntimo dos nossos lares, das nossas vidas, Senhor. Que sejamos um referencial para aqueles que estão ao nosso derredor. Entregamos em Tuas mãos estas vidas preciosas, meu Pai. Que o Senhor opere através do Teu poder, poderosa e gloriosamente. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém? Eu realizei um funeral, o pastor Ebenezer estava comigo. Após o funeral, a esposa e os filhos chegaram a mim, o pastor estava ao meu lado, e disseram: ele não deixou saudade. Ele não deixou saudade. A esposa e os filhos adultos, não crianças. Ele não deixou saudade. Falou muito a mim. Por que não deixou saudade? Eu o conhecia. Eu sei por que ele não deixou saudade. Então, nós devemos deixar saudade. Quando o pastor referiu-se ao meu cunhado, era um major do exército, ele criou 3 filhos. Um general, 2 coronéis. Quando eles falam comigo, a primeira palavra que eles dizem é pensativo. E essa semana um deles telefonou para mim, dizendo: tio, papai faleceu, mamãe faleceu, o senhor é o nosso pai. E quando eles se encontram comigo, eles vêm ao meu encontro, eles me abraçam, pedem a bênção e me beijam. Eu aceito o beijo deles, porque são meus sobrinhos. Mas isso é importante, irmãos. Então ele recebeu a lição do seu pai e levou-a a sério e transmitiu a seus filhos. Eu me sinto orgulhoso, porque lá vem o general Gil, Hermínio da Rocha, e me abraça e me beija. Eu me sinto orgulhoso, cristamente falando. Então, irmãos, a influência de um pai e de uma mãe não é maravilhoso? Irmãos, hoje é raro um filho dizer: pensa, pai, a coisa mais rara do mundo. É ou não é? Ou pensa, mãe, é a coisa mais rara. No meu tempo, se beijava a mão do tio. Quem alcançou esse tempo aqui? Levanta a mão. Pastor Rodemir alcançou. Passou. É a mão do tio. Não importava se a mão dele tivesse suja, não. Aí de você se não beijasse a mão do teu tio. Entende? Então hoje perdeu-se o referencial. Tio. O que é tio? Tio é uma pessoa importante, irmão. Quando eu falo tio, eu falo tio. Tem muito tio que não vale nada. Tio bom, amém? É uma pessoa importante, amém ou não? Então, e nós devemos referenciar. Isso é importante. Então, nós pais devemos transmitir isso a nossos filhos, desde pequenininhos. Desde pequenininhos. Uma cena que uma professora falou comigo. O garotinho na sua classe estava chorando. O garotinho estava chorando. E os outros da classe: por que você está chorando? Porque meu pai foi embora. Ah, que é isso? Isso é besteira. É bom, vai ter mais briga em casa. Os outros. Por quê? Porque seus pais tinham ido embora também. Ou mãe. Não é uma tragédia? É a sociedade hoje, irmãos. Então, nós crentes temos uma responsabilidade muito grande. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor hoje. Amém ou não? Talvez você tenha ficado bravo. Não fique, não. Porque se você ficou bravo, você está bravo com Deus. E não é bom ficar bravo com Deus, não. Não tem recompensa nenhuma, não. Nós temos que ter amizade com Ele e a graça dele sobre nossas vidas. Amém? Amém ou não? Estou me lembrando um pastor que está assim mesmo. Graças a Deus. Amanhã temos uma devocional. Vai pregar o pastor Domiciano. Muita gente aqui o conhece. Vai ser o pregador amanhã, segunda-feira, às 19h30. Que o Senhor nos leve em paz ao nosso lar. Amém? Não sei se parou a chuva lá fora. Parou? Está chovendo ainda, né? Não. Está chovendo, amém.
Quem sabe que vai ser a noite toda, amanhã. Amém por isso. Vamos lá que veio a irmã Márcia conosco aqui hoje, amém? Graças a Deus, né? Então, o irmão Domingo que estava gripado, a irmã Edna, está aqui hoje também. Amém por isso. Graças a Deus. Amém? Vamos orar por aqueles que estão em situação difícil agora, para nós vê-los no próximo domingo. Então, não se esqueça de pegar o seu convite. Pegue com amor e devoção. Amém? Nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Podem sentar. Estamos encerrados. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos acompanhe.